Olá, gente, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Estamos aqui novamente para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal e nós estamos utilizando a página do Facebook para fazer essa gravação, mas nós estamos aí caminhando também para o Instagram e vamos fazer uma experimentação de vídeo no Instagram em breve, tá certo? Mas por enquanto nós estamos utilizando o Facebook para gravar os vídeos e publicar no YouTube. Bem, no vídeo de hoje vai ser um assunto bastante complexo e que nós, na verdade, todo o assunto decorrente da lição bíblica do primeiro trimestre de 2020, missão adulto, a raça humana, a origem, queda e redenção, é completamente perfeita, benéfica e de ótima hora para as igrejas do Brasil e em todo o mundo. Mas mesmo assim esse assunto é tão complexo que nós iríamos precisar de muito mais tempo para abordar de uma maneira muito mais sistemática e mais consistente. Porém, mesmo resumido, a lição trabalha e nos deixa satisfeito a certo ponto nesse sentido. E neste vídeo nós vamos trabalhar a lição de número 8, o início da civilização humana. Por ser complexo, nós vamos, como sempre, trabalhar os pontos que, ao meu ver, é o mais importante, mas que possa, de uma forma, contribuir para aqueles que têm outros pontos importantes e que nós viemos somar e compartilhar o saber ou o conhecimento teológico e, em especial, antropológico, no sentido bíblico, né? Então, a princípio nós vamos ver aqui o texto áureo que se encontra em Gênesis capítulo 4, verso número 17, que diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4, versículo de número 17. A verdade prática é a seguinte: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina, fundar uma sociedade que governa e glorifica o nome de Deus. E a verdade e a leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 4, versículos 1 e o versículo do número 16. Mas observe que é importante você, quando estiver explicando, utilizar o capítulo 5 em especial, o versículo número 3 ao versículo número 5, para uma explicação melhor dessa leitura bíblica em classe e daquilo que nós vamos expor como aquilo que nós concebemos como mais importante. E o objetivo geral é esclarecer que Deus intervém na civilização humana, ou seja, com esse objetivo específico, já descartamos a possibilidade de o deísmo ser uma cosmovisão bíblica, porque o deísmo, ele imagina que Deus criou a criação e se afastou. Nós acreditamos no teísmo, ou seja, acreditamos num Deus que criou o universo, mantém o universo e preserva e conserva e intervém na história do universo, tá certo? Bem, os objetivos específicos que nós estamos vai ser trabalhado é conceituar a origem da civilização humana. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é correlacionar a civilização e o conflito decorrente de toda a história humana. E o terceiro ponto, que é o tópico dos objetivos específicos, é demonstrar o Deus que intervém na civilização humana, ou melhor dizendo, na própria criação, tá certo? Bem, então neste vídeo nós vamos trabalhar esse ponto, mas ao refletir sobre essa lição, o que me veio a me preocupar e a chamar a atenção são pelo menos 4 problemáticas que nós vamos analisar e tentar responder. Bem, nós vamos basear-se nessa lição e tentar explicar o seguinte: quantos filhos Adão teve durante sua vida, tá certo? Caim era filho da serpente com Eva? Algumas seitas afirmam que é a verdade. Nós vamos ver que não. Quem era a mulher de Caim? Seria uma prima ou uma irmã? Por que Caim matou Abel? E o comentário da lição bíblica como um todo. A princípio, será isso o nosso roteiro que nós vamos seguir. Então, eu tenho aqui uma ilustração que
que eu recebi via WhatsApp, tá certo? É uma ilustração que trabalha a própria questão da civilização, da expansão cultural do homem, desde o Gênesis, ou melhor dizendo, depois da queda, até os dias de hoje. É interessante porque trabalha sinteticamente todo a lição número 8, tá certo? É muito interessante isso. Bem, quando nós trabalhamos a ideia de civilização, é unida a essa ideia a questão do trabalho, a questão da própria cultura, a questão da própria moldes de ferramentas, a forma da economia, a produção da economia, o modo de vida social. Bem, indo para as ciências humanas, em especial a sociologia, por ter estudado um pouco abruptamente essas questões, a sociologia tem um prisma benéfico, mas quando se ergueu sociólogos, em especial os sociólogos marxistas, que vão trabalhar a civilização, a economia, o modo de vida, o modo de produção, o trabalho, vai dar uma outra perspectiva, um outro significado a essas civilizações humanas, de certa forma primitivas, tá certo? No contexto materialista e ateísta, dando uma visão meramente humana e deturpada da realidade. Então, no ponto de vista marxista, no que se diz respeito à civilização humana, que utilizou-se da cultura, dos modos de produção, do trabalho, isso nós não iremos seguir, iremos, na verdade, até refutar, iremos nos afastar dessa perspectiva marxista quando diz respeito à civilização humana, que eles vão analisar isso, essa parte do Gênesis capítulo 4 e no capítulo 5 como uma sociedade pré-capitalista, certo? Houve pelo menos 5 civilizações ou sociedade analisada do ponto de vista sociológico, melhor dizendo, marxista. E essa visão é distorcida e não iremos seguir. Iremos seguir sim a sociologia como a compreensão da realidade humana no sentido antropológico bíblico, tá certo? Porque nessa ilustração que eu mostrei a vocês, tem aqui a questão sociológica, né? Crescer e multiplicar, expansão demográfica e a concepção sociológica, mas não é nesse viés marxista, porque nós somos até contra isso. Enfim, são muitos detalhes complexos que não iremos também trabalhar como um todo, mas vamos focar aqui basicamente no que nós queremos passar para você. Então, ainda continuando essa visão marxista que deve ser rejeitada por nós, ela une fatos, entre aspas, históricos e divide a história das civilizações primitivas em neolítico e paleolítico, né? Então, o neolítico ele faz desprende, separa essas duas realidades, que uma neolítica vai trabalhar a própria concepção econômica e os meios de produção, e vai dizer que o homem produz e consome aquilo que ele produz e não se preocupa em comercializar, né, o neolítico. E o modo de vida desse período neolítico, na visão marxista ou sociológica e histórica ao mesmo tempo, é apenas pequenas comunidades de agricultores e pastores, né? E já no período paleolítico, o modo de produção, a economia, o trabalho e a cultura, o homem vai viver daquilo que ele conserva, cuida, produz e que a natureza pode lhe oferecer. E o modo de vida nesse período paleolítico isso a concepção de comunidade de caçadores e coletores, né? Na primeira não temos essa preocupação, na segunda temos. Então eles separam isso. Ao meu ver, tá certo? Esse é o posicionamento meu. Isso não existe, é uma coisa só. Porque nós vamos ver aqui que tanto o modo de vida de produção da economia, da cultura, estavam unificadas, né? Como um todo, não se separam. Apesar de que há possibilidade de haver grupos que se preservam no início da sua civilização a prática tanto de consumo quanto de conservação de alimentos, de produção,
da própria concepção de criação tecnológica é mais unificada do que separada, né? Essa separação marxista histórica que leva ao teísmo, nós evitamos isso, tá certo? Para vocês compreenderem isso, que às vezes nós podemos até encontrar pessoas que vão fazer essa classificação, que até mesmo pode ser até um pouco didática, mas um pouco perigosa em certo sentido. Então, pois bem, na leitura bíblica, que nós basicamente vamos focar bastante nisso, que vai até mesmo assim nos ajudar a compreender os tópicos, né? Que o primeiro tópico é a origem da civilização humana, o segundo tópico é civilização e conflito, e o terceiro tópico é o Deus que intervém na civilização. Ao examinar o Gênesis capítulo 4 e o capítulo 5, nós vamos enxergar o todo desses três tópicos, tá bem? Então, no versículo 1 da leitura bíblica em classe, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Então, esse primeiro versículo vai refutar as igrejas ou a religião, em especial o tabernáculo da fé, que acredita que Eva teve relação sexual com a serpente no momento do fruto proibido, naquela ocasião, no Gênesis capítulo 3. E vão dizer que Caim, por ser filho da serpente de Eva, é filho do diabo, filho do maligno. Então eles vão dizer que o sexo é pecado, porque foi a serpente que ensinou a Eva, e Eva depois ensinou a Adão. Então Adão já pegou Eva desvirginada. E alguns outros vídeos do nosso canal já trabalhamos isso. Mas eles utilizam diversos textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento para levar essa falsa doutrina. E por incrível que pareça, as pessoas compram essa doutrina, investem dízimos e oferta, fortunas sobre essa falsa doutrina, e infelizmente eles conseguem atingir muitas pessoas por meio da economia, né? Não por meio da verdade, pois a verdade não está nele. Mas no versículo 1, no capítulo 4 da leitura bíblica em casa, refuta totalmente essa ideia, essa argumentação. Por quê? O texto diz que, tanto na Bíblia deles quanto na nossa, está escrito assim: E conheceu Adão a Eva, tá certo? O verbo conhecer aqui tem ideia de conotação e de relação íntima e sexual. Então foi Adão que conheceu Eva. Não temos serpente, diabo ou Satanás conhecendo Eva no capítulo 1, no capítulo 4, versículo 1 de Gênesis. Então, conheceu Adão e Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E também, esse texto também diz o seguinte, que a Eva não alcançou de Satanás, do diabo ou da serpente Caim, e sim do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus verdadeiro, tá certo? Então essa ideia é totalmente refutada, que não tem amparo ou apoio bíblico, tá certo? A princípio. E também no próprio versículo 1 nós podemos extrair informações importantes sobre Eva. Algumas pessoas escanteiam Eva e erguem Adão. Nós não fazemos isso. Mas o versículo nos dá muita informação, extraindo desse texto que Deus é o autor da vida. Deus cria tanto Adão quanto Eva e Caim. Também nós podemos ver que tudo pertence ao Senhor. No versículo 1 nós observamos isso, né? Porque Eva diz assim: Alcancei do Senhor. E também nós observamos o comportamento da fé de Eva, de ser uma serva que ainda tem fé em Deus, mesmo cometendo um grave pecado e que acidentou toda a humanidade. Também nós podemos ver que Deus intervém não só antes, durante e depois da queda do ser humano. No versículo 1 também ainda podemos conceber e extrair informações de que a continuidade dos projetos de Deus permanece de pé e não foram frustrados ou atrapalhados nem pelo homem e nem pelo anjo caído, conhecido como Satanás, tá certo? E também nós poderemos entender nesse texto, a partir de uma reflexão e de estudos antropológicos, que pelo fato de Eva dizer assim: Alcancei do Senhor um homem, esse homem aqui é Caim, isso leva a entender que havia já outros filhos, e esses filhos seriam do sexo feminino.
Então, é interessante notar que Adão e Caim, como os primeiros filhos de Adão e Eva, eles não são os primeiros filhos de uma ordem cronológica, né? Adão foi o primeiro, Caim foi o primeiro, depois veio Abel. Não é ordem cronológica, é apenas em ordem de importância. Então, Abel e Caim tiveram importância na perspectiva mosaica e no período no qual eles estavam, por isso ele relatou essa situação encontrada no livro de Gênesis capítulo 4. Houve outros filhos e filhas, nós vamos ver, que tiveram outras histórias no qual Moisés não achou interessante e relatar. Ou seja, Adão e Caim não eram os primeiros filhos exatamente na ordem cronológica. Primeiro veio Abel, depois Caim, depois Sete, depois... Não. Eles foram um dos primeiros, tá certo? Então, no versículo 3 e o versículo 4, nós vamos ver, primeiramente, a confusão da falsa religião, do falso culto a Deus, tá certo? Das meias verdades que estavam inseridas em Caim e que ele estava até mesmo deturpando a própria natureza de Deus. E temos também a ideia de um conflito no qual Abel estava inserido, ou seja, Abel, aquele que estava preservando a fé no Deus verdadeiro, que conhecia e que se conhecia como se agradar e chegar a Deus, nesse sentido. E nós vemos como o engano religioso e humano contra aquilo que é verdadeiro e divino. Por isso que Caim mata Abel, porque Abel preservava a verdade que ele escutou de seu pai Adão e de sua mãe Eva e do próprio Senhor, de como viver em sociedade e como formar a primeira civilização humana. Por sua vez, Caim desobedecendo tudo aquilo, ou até mesmo, melhor dizendo, deturpando tudo aquilo que o Senhor, Adão e Eva, estava ensinando. Por isso que ele comete esse grave crime, essa grave tragédia. Então, por isso que os versículos 3 e 4 são fatos e mostram os personagens como preeminentes naquela situação, tá certo? E o versículo 16 nos chama a atenção para o fato de dizer assim: e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Alguns pesquisadores dizem que a banda, essa terra de Nod, poderia ser o leste europeu ou a própria China, tá certo? Então nós estamos refletindo a respeito do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 17, como aquilo que vai nos guiar aos tópicos 1, 2 e 3 da lição bíblica. Então, se você pegar aí depois o capítulo 5, versículo do número 3 ao versículo do número 5, que vai nos ajudar a entender o seguinte. Então, já respondemos que Caim não era filho de Adão, Caim não era filho da serpente com Eva, conforme diz a seita Tabernáculo da Fé. Eles dizem isso, mas a Bíblia refuta isso. Nós vamos tentar responder nesse exato momento quantos filhos Adão teve e qual foi a mulher de Caim, e depois por que Caim matou Abel, para concluir o nosso vídeo de hoje. Então, quantos filhos Adão teve durante toda a sua vida? A Bíblia nos diz quantos filhos ele teve. Versículo 4, capítulo 5, versículo número 3 e até o versículo do número 5, tá certo? Diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Então Adão viveu 130 anos e ele relata que gerou Sete, tá certo? Isso significa que houve filhos antes de Sete, tá certo? Entendeu? Houve filhos antes de Sete. Sim, antes de Adão completar 130 anos, nós temos relatados em ordem de preeminência Abel e Caim, e filhas, mesmo indiretamente falando. O versículo 4 diz assim: depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Versículo 5: e os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Ou seja, durante 930 anos Adão
e Eva tiveram filhos e filhas, tá certo? Isso significa que houve um período em que o incesto entre um irmão e uma irmã, ele era, entre aspas, aceito, mas não permitido por Deus, para que a espécie humana pudesse propagar-se. Mas durante o período mosaico, o incesto vai ser revelado como um pecado. Por isso que nem a igreja nem Israel permite o incesto, muito menos a Bíblia, tá certo? Então, nós respondemos quantos filhos de Abraão ele teve, conforme Gênesis capítulo 5, versículo 3 ao versículo 5. Tem uma pergunta aqui de Anderson Batista, diz assim: o irmão tem canal no YouTube? Sim, meu irmão, eu tenho um canal no YouTube, eu utilizo o Facebook para fazer os vídeos e enviar para o canal no YouTube. O nome do canal se chama Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica, tá certo? Nós temos diversos temas e assuntos. Acompanhe, se puder aí, entre em contato conosco e um forte abraço, na paz aí. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Então, voltamos aqui à questão. Então, Adão teve vários filhos e várias filhas. Algumas tradições, algumas pesquisas, vamos dizer assim, dizem que Adão teve entre 30 filhos e 30 filhas. Outros dizem que ele teria entre 300 filhos e 300 filhas. Outros pesquisadores, que você pode até encontrar por aí, vai afirmar que ele teve um total de cerca de filhos de 1 milhão. 1 milhão ou menos ou mais, não sabemos exatamente, mas que ele teve filhos depois da queda e filhas depois da queda, sim. Isso nós podemos extrair do texto. E não foram apenas 2 ou 3, foram vários e várias. Tá certo? Bem, então quem seria a mulher de Caim? A possibilidade mais verídica e remota que nós podemos extrair é que a mulher de Caim seria uma das irmãs dele. Tá certo? Respondemos já quantos filhos Adão teve, tá certo? Gênesis capítulo 5, versículos 3 ao versículo 5 mostra isso. Caim era filho da serpente com Eva, conforme dizem a igreja Tabernáculo da Fé. Demonstramos que não, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 1. Quem era a mulher de Caim? Provavelmente uma irmã, e outros dizem que possivelmente uma prima, tá certo? Então, por que Caim matou Abel? Já explicamos um pouco já no capítulo 4, versículo 13 e versículo 4, por motivos religiosos, sociais e culturais. Ele matou o seu irmão. Mas o texto bíblico, em 1 João, capítulo 3, versículo de número 12, nos ensina o seguinte: 3:12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Ou seja, João, o apóstolo João, que escreve a primeira epístola de João, diz no capítulo 3, versículo de número 12, que Caim matou Abel porque as obras que Caim praticava, as obras religiosas, as obras sociais, as obras tecnológicas, culturais, eram más, e a de seu irmão Abel eram justas. Por isso que ele teve assim inveja, e o próprio inimigo utilizou-se daquela situação para acabar com a verdade que Abel estava preservando, tá certo? Então muitas pessoas hoje em dia, nas igrejas ou fora das igrejas, agem como Caim, matando as pessoas no sentido espiritual, retirando delas a capacidade de viver em sociedade, de viver em civilização, de viver em paz, tá certo? Vamos ter cuidado com esses Caíns que ainda habitam nessa terra cheia de pecado e de maldição. Então, acreditamos que esse nosso comentário vai ajudar você a entender melhor a lição de número 8, que se chama O Início da Civilização Humana. Então, é muito importante refletir e analisar com calma tudo aquilo que nós falamos e meditar cada vez mais nessa perspectiva.
Então, e tomamos cuidado com aquilo que é errado, né? E para encerrar, eu quero concluir dizendo o seguinte, aqui na conclusão, diz assim: a única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. É fato, a única esperança para a nossa sociedade do século XXI e para aquela sociedade no qual Moisés escreveu sempre foi a manifestação da verdade bíblica ou do próprio Evangelho. Sem isso, todas as sociedades, mesmo que ela pudessem adotar totalmente o código Hammurabi, tá certo? Iriam se perder, iriam se extravagar-se a ponto de a própria raça humana parar de existir, tá certo? Por isso que Deus sempre intervém todas as vezes que for preciso, independente se o homem crê ou não. Então, eu agradeço àqueles que nos assistiram e àqueles que vão nos assistir. Se você gostar deste vídeo, do nosso objetivo, se inscreva, compartilhe, nos ajude a divulgar cada vez mais, não o nosso marketing, mas apenas o que as escrituras ensinam. Portanto, seja um apologista, seja um defensor das escrituras sagradas, pois é muito fácil ser um religioso de terno e paletó, mas cujas doutrinas ele nega radicalmente em seu coração. É preciso provar as árvores por meio dos frutos e por meio da própria doutrina. Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos.